Heinrich Himmler. Heinrich Himmler foi um dos principais líderes do partido e da Alemanha nazista, e também um dos responsáveis pelo Holocausto, o genocídio dos judeus. Quando jovem, Himmler interessou-se por escritos sobre antissemitismo, mitologia germânica e ocultismo, crenças que posteriormente formariam a sua ideologia religiosa. E aos poucos Himmler foi ganhando força na Alemanha nazista, através de Hitler, que apreciava a sua determinação. Himmler fez um trabalho discriminatório, da chamada purificação racial, onde somente os candidatos que estivessem dentro dos parâmetros arianos poderiam ingressar na SS. Ele lutou contra a moralidade cristã e tentou combater tudo aquilo que era considerado inferior dentro da ideologia nazista, e em 1937, Himmler disse as seguintes palavras: Vivemos em uma época de conflito com o cristianismo. Faz parte da missão das SS dar ao povo alemão, no próximo meio século, as bases ideológicas para o anticristianismo, para modelar e orientar as suas vidas. Após a construção de vários campos de concentração de prisioneiros, Himmler assumiu o controle destes locais, no final de 1934. E então mendigos, criminosos, pessoas contrárias ao regime nazista, ou consideradas racialmente inferiores, passaram a ser enviadas para os campos. Muitos prisioneiros pereciam de fome ou doenças, devido aos maus tratos, enquanto outros eram escravizados e executados. Além disso, mulheres eram abusadas sexualmente pelos nazistas. Os nazistas não poupavam nem mesmo as crianças, considerando indignas aquelas que não fossem arianas. Por isso, os nazistas maltratavam esses pobres seres inocentes, proibindo-os de viverem na sociedade alemã e condenando-os a subsistir em extrema precariedade. A sua crueldade era tamanha que Himmler também ordenou o rapto de crianças. Obviamente que em tal mistura de pessoas haverá sempre alguns tipos raciais que podem ser aproveitados. Dessa forma, penso que é nosso dever tirar-lhes as suas crianças, retirá-las do seu ambiente, se necessário roubando-as. Das duas uma, ou somos vitoriosos sobre qualquer sangue que podemos usar para nosso benefício e dar-lhe um lugar entre o nosso povo, ou destruiremos aquele sangue. As crianças raptadas eram escolhidas por famílias alemãs e depois adotadas por elas. Já as rejeitadas eram levadas para guetos ou campos de concentração, onde muitas delas pereciam ali. Durante a Segunda Guerra Mundial, Himmler comandou o extermínio dos judeus, algo que ele fez prazerosamente. E no final da guerra, mais de 6 milhões de judeus haviam sido mortos pelo regime nazista, através da câmara de gás, fuzilamento, fome e doenças. Estes atos bárbaros ficaram conhecidos como Holocausto. Himmler tramou a execução de todos aqueles que a ideologia nazista considerava inferiores e os adversários da Alemanha. E em 4 de outubro de 1943, ele disse o seguinte em 2 discursos secretos. Em 30 de junho de 1934, não hesitamos em cumprir o que nos foi ordenado, encostamos na parede indivíduos traidores, e os fuzilamos. Nunca falamos sobre este caso, e também nunca falaremos dele. Refiro-me à eliminação dos judeus, ao extermínio da raça judaica. É uma dessas coisas que é fácil falar, o povo judeu está sendo exterminado. É uma página gloriosa da nossa história, que nunca foi escrita, e nunca será escrita, porque nós sabemos o quão difícil seria, com bombardeios, com o fardo, e as privações da guerra, ainda tivéssemos judeus, como sabotadores nas sombras, agitadores, e desordeiros, em todas as cidades. Nós estaríamos agora, no estado em que estávamos em 1916, e 1917, se os judeus ainda fizessem parte da Alemanha. Tiramos-lhes a riqueza que tinham, para que essas riquezas fossem entregues aos combatentes, como é natural, ao Reich. Porém, não temos o direito de enriquecer, com algumas peles, um relógio, um marco, com um cigarro, ou outra coisa qualquer.
Porque nós exterminamos um germe, não queremos acabar sendo infectados por esse germe e morrer dessa forma. Podemos afirmar que realizamos esta tarefa difícil por amor ao nosso povo. E o nosso espírito, a nossa alma, o nosso caráter, não foram feridos por causa disso. Os nazistas possuíam pensamentos abomináveis, diabólicos e grandemente arrogantes, de maneira que eles se colocavam acima de todos os outros povos e ainda afirmavam ter o dever de combatê-los. O nazismo possuía a mesma ideologia de Satanás, através de uma busca pela preeminência, já que o diabo se acha um deus e comandante absoluto da terra. Porém ele não passa de um ser arrogante e mentiroso, que finge deter uma superioridade que não tem, e jamais terá sobre o universo. A sede de grandeza e poder são os principais defeitos do homem, que foi influenciado exatamente por Satanás, o qual foi o primeiro a sentir tais desejos. Isso corrompeu seu coração, fazendo dele um ser cruel e soberbo. É fácil de entender que o nazismo foi espelhado nos anseios do diabo, e por conta disso, ele trouxe muita dor, sofrimento e morte ao mundo. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler cometeu suicídio, em 23 de maio de 1945, através da ingestão de uma cápsula de cianeto, que ele carregava consigo. E assim chegou ao fim a história de um homem cruel, soberbo e extremamente racista.